E bora lá para mais um episódio do Conta Comigo Cast, nosso podcast aqui da Conta Comigo. E hoje, um convidado ilustre. Faz tempo que já era para estar aqui com a gente gravando. É verdade. Faz tempo. Deu certo. Hoje deu certo. Estou aqui com o Leandro Rosadas, meu sócio aqui na Conta Comigo. A gente já vai falar um pouquinho mais dessa história de parceria, mas primeiro agradecer, Leandro. Pô, que isso, é uma honra. Até que enfim, né, Leandro? Quanto tempo já que vocês gravaram tanto podcast, eu falei, nossa, tinha que ser o 01, só que não deu tempo, né? O pessoal tá até perguntando, Leandro é seu sócio ainda, tal? Claro que é, você tá doido? Se nego saber a história desde o início lá, não entenderia isso tudo, né? Inclusive tem um podcast aqui, já no nosso canal já, justamente falando sobre isso, pedir o pessoal da edição colocar. Normalmente aparece o card aqui em cima. Aqui em cima. Pronto, aqui em cima em algum lugar vai aparecer. É uma história bacana de se ver. Mas o Leandro, resumidamente, Leandro, nosso sócio na contabilidade, fui aluno dos seus cursos e, enfim, o episódio conta toda a história, não vamos dar todo o spoiler aí, né? Spoiler, não falar toda a história. Mas, basicamente, é uma satisfação pessoal para mim estar aqui hoje, gravando contigo, sei da sua correria também, né? A gente fala em Rondônia, você aqui no Rio, mas eu era aluno, né? Era aluno do Leandro e fui buscando os cursos dele e a gente se aproximou em um evento que ele fez lá no nosso estado. E falou, vamos virar parceiro? Né? Parceiro não, vamos ser sócio mesmo. E nosso sócio na contabilidade, a gente expandiu, né, nosso escritório, que conta comigo, que era só em Rondônia, antiga B4, contabilidade. Hoje a gente está hoje, na data desse podcast. Cresceu quase 6 vezes, né? Cresceu bastante, 5, 6 vezes. Estamos em 10 estados hoje, né? Rondônia mais 9 estados, porque a gente está freando, né, Leandro? Não, porque a gente decidiu... A seu contragosto, estamos freando. A gente decidiu que, exclusivamente supermercado, a gente ia organizar para que a gente tivesse alguns processos que a gente fosse muito único, né? Exatamente. E por isso precisa de tempo. Estamos dando uma organizada aí. São 2 anos que a gente está junto? 3 anos. Em 3 anos a gente multiplicou... Me diz o escritório de contabilidade que em 3 anos multiplicou por 5, quase 6 vezes. Exatamente. Não existe, né? E a gente não está falando de um crescimento de 10 mil reais para 100, 150. É bem algo maior, né? Graças a Deus por isso e muito trabalho e essa parceria, essa sociedade nossa, e atendendo alunos do seu ecossistema de treinamento e tem sido uma bênção. Mas, Leandro, hoje eu queria falar com você, antes disso, quem é Leandro Rosadas? Conta um pouquinho da sua trajetória para a nossa audiência. Para quem não me conhece, eu tô nesse... E quem não te conhece do segmento de supermercado? Se não me conhece, você tá fora da internet, né? Ou não é mercado. Não é mercado. Eu tô nesse negócio já... na internet desde 2016. Quando eu lancei meu canal no YouTube tem 10 anos, né? Antes disso, em 2017, eu nicho para supermercado. Até 2017, eu cheguei a atender 75 segmentos diferentes, né? Material de construção, indústria, eu lembro de atender indústria de torta, indústria de guaraná natural, distribuidora de material de construção, de material hospitalar, escritório de arquitetura, oficina mecânica. O perfil de cliente ideal era o que pagava. Era o que pagava. E era o que era indicado, então a gente trabalhava com tudo. Só que em 2017 a gente entendeu que o segmento de supermercado para consultoria era um segmento que tinha pouca crise. Então a gente estava em 2017 ali, 2018, a gente estava num momento de crise do país, e aí muitos projetos novos estavam finalizando, e os supermercados demandando e querendo e tal. Então, mesmo na crise, as pessoas não deixam de comer. Então, o supermercado sofre muito pouco para isso. Então, a gente viu que era um segmento que tinha muita oportunidade. Aí eu assisti um vídeo do Érico Rocha que falava sobre nicho e que você conseguiria ser o primeiro do nicho se você descesse. Então, você tem, por exemplo, um macronicho que é gestão. Sim. E aí, dentro do macronicho, você tem um nicho embaixo que é varejo. Pô, mas varejo você tem roupa, material de construção, farmácia, restaurante é considerado varejo. Aí quando você fala, cara, são negócios que têm uma gestão completamente diferente uma da outra. E aí eu desci eu sou então gestão, varejo, supermercado. E varejo alimentar também tem divisões, né? Ainda tem divisão. Aí eu fui supermercado. Ao longo do tempo a gente abriu para atender padaria, açougue, hortifruti também, porque tem match, tem algumas pequenas variações dos números e tal, mas como estratégia de negócio, aí realmente é muito parecido. Mas o nosso negócio é de supermercado. A gente sempre foi de supermercado, decidiu seguir para supermercado a partir de 2017. Inclusive, o meu canal de YouTube eu lancei em 2016. Se você pegar os vídeos de 2016, você vai ver que o que eu falo sobre
enquanto eu tô lá, eu tô falando sobre um monte de coisa que não é supermercado. Eu ensino, por exemplo, técnica para lidar com vendedor, como montar um time de vendas, que não é uma coisa que tem no supermercado. E eu considero que hoje eu sou o cara que eu sou porque eu atendi 75 segmentos e não sou limitado somente a ter uma visão de quem só trabalhou no supermercado. No meio do caminho eu quebrei, fui gerente de loja durante 6 meses, fiz a empresa do cara crescer 40% nesses 6 meses que eu tive lá. Na época que eu quebrei, eu cheguei a trabalhar dentro de uma distribuidora de chinelo, e aí e aí foi a época que eu saí, né? Existe algum momento na minha vida, eu não vou lembrar exatamente o ano dessa história, mas eu quebrar muito forte, tive problema com sócio e tal, e quebrei com força, assim, de ser despejado, as pessoas jogarem, eu não consegui pagar o aluguel e a minha senhoria jogar minhas coisas na rua, eu não ter dinheiro para pagar o aluguel. E eu com muita vergonha. E nessa época eu decidi sair da consultoria, porque eu falei assim, cara, eu sou um consultor que ensina as empresas a crescerem e eu quebrei minha própria empresa. E foi na hora que eu saí do mercado, literalmente. Aí eu fui virar professor universitário, eu abri 3 lojas de varejo, tive um ataque, eu não lembro na época, eu não chegou a ser um ataque cardíaco não, mas eu tive um problema de cabeça que eu cheguei a entrar tá dirigindo o carro e eu perdi meus movimentos enquanto eu estava dirigindo o carro. Só que eu estava numa rua muito tranquila, então o carro continua andando e a Natália comigo no telefone, o telefone caiu e eu não conseguia mexer, não conseguia apertar o freio, não conseguia botar Travou tudo. tudo. Não conseguia virar e o carro ficou andando comigo no desespero. Foi na época, inclusive, que eu decidi fechar as lojas, porque eu falei assim, cara, eu vou morrer, porra. Eu não aguento isso, não, eu vou morrer. E aí as lojas, a gente até ganhou dinheiro, mas depois decidiu desfazer de tudo. E no meio do caminho eu fui virar professor universitário. Aí um amigo meu, que era de uma distribuidora de chinelo, me convidou para estar com ele lá e falou assim, cara, quando eu estive lá na consultoria, eu multipliquei o negócio dele por 3,5 vezes. Na época, eu acho que o negócio faturava 100 e poucos mil, foi para 300 e poucos mil. Ele falou assim, e aí ele me chamou para almoçar com ele, trocar ideia e tal, e aí o pai dele, depois do almoço, esteve lá no escritório e falou, Leandro Rosário, você tá sumido e tal. Eu falei, não, tudo bem e tal. Eu falei, virei professor universitário, parei com a consultoria, tô refazendo minha vida. Aí ele falou, mas você tá fazendo o que da sua vida? Eu falei, tô dando aula e só tô dando aula à noite. Ganhava 2.000 e poucos reais na época. Aí ele falou assim, quanto é que você precisa para viver? Eu falei, pô, tô ganhando 2 e pouco, se eu ganhasse mais 2.000, morava eu e minha esposa, só uma cachorrinha, que hoje tem 18 anos, a cachorrinha, que é a Sofia. Aí ele falou assim, não, aí daria. Aí eu falei, 2 contos. Ele falou assim, você começa amanhã. Não, mais 2 contos, né? Mais 2, eu ganhar 4,5, né? Pra mim na época não tinha não. Eu falei, legal. E eu tava com muita dívida por causa da consultoria. Aí eu fui trabalhar pro cara, em 3 meses eu aumentei o faturamento da empresa em 86%. Aí eu falei, cara, eu sou muito bom nesse negócio. E aí foi a hora que eu decidi voltar a ser consultor. E aí, isso acho que foi em outubro, em janeiro, eu voltei a ser consultor. Eu sou muito grato a esses caras porque eles me fizeram reacreditar que era possível e que eu consegui. Isso. Aí eu estava dando aula na Simmons, fui fazer uma pós-graduação lá em RH, e aí eu chamei uma menina que fazia pós-graduação comigo para trabalhar comigo, eu botei ela como consultora e eu voltei pro negócio, voltei pro game, back to the game, volto pro jogo. E aí dali para frente o negócio começou a andar, realmente começou a dar certo, as coisas começaram a andar, e aí em 2016 eu abri um canal no YouTube, e era uma forma de devolver, eu não vendia nada, era só um canal de conteúdo. E aí eu decidi fazer o desafio de 365 dias, eu sigo 365 dias gravando. O negócio dobrou de tamanho, de repente, de 16 para 17. O meu negócio dobrou de tamanho. E aí enrolou para eu gravar vídeo, né? Quando chegou, faltando 3 dias pro final, faltava 73 vídeos, eu acho, 76 vídeos para gravar. Aí, na época, a Maria, que hoje é minha sócia, na época ela era a pessoa que gravava os vídeos comigo e editava. Aí eu falei assim, será que a gente consegue cumprir o desafio? Porque falta 3 dias, tem 76 vídeos para gravar. E eu não cumpri o desafio de gravar todo dia, mas eu queria cumprir o desafio de entregar 365 vídeos em 365 dias. E ela topou. Mas eu falei assim, não vai dar para editar, a gente tem que fazer e subindo. E você vai olhando aí, vai ajustando. E foi assim que a gente fez. E aí eu me lembro que meia-noite de segunda-feira, que era o último dia do desafio, meia-noite de segunda-feira, a gente ainda estava subindo os vídeos, mas eu tinha terminado todos os vídeos. E aí subiu até, sei lá, 3 da manhã, né?
Mas eu dei o desafio como concluído porque eu entreguei tudo e aí só dependeu da internet para subir todos os vídeos e foi postar tudo ao mesmo tempo. E o vídeo final chega a chorar, porque foi emocionante para mim. E eu tô contando essa história porque para mim foi uma das maiores lições da minha vida, porque foi a lição de como ser íntegro, como ter integridade de verdade. Porque uma coisa é falar assim, eu sou íntegro, eu tenho integridade e tal. Outra coisa é você viver integridade. O discurso até que é fácil, né? Mas você vive integridade. E ali eu tive uma experiência de viver integridade, eu me emocionei. Se vocês procurarem no meu canal, tem um vídeo lá, que é o último vídeo do 365. E eu me emocionei no vídeo porque foi essa sensação de dever cumprido, de ter cumprido a palavra. E de lá para cá eu dou muito valor a cumprir a palavra, né? Inclusive eu falo com meus alunos, né? Eu não prometo que eu vou. Se o pessoal fala, vem na minha loja, eu falo assim, eu não posso prometer, porque se eu disser que vou, eu vou me lascar, mas eu vou estar lá. Porque eu vou cumprir independente do que aconteça. Posso estar morrendo, mas eu vou lá. Então, para mim foi uma baita lição. Foi uma das coisas que hoje, para mim, é um dos princípios inegociáveis. Então, qual é o princípio inegociável seu? A integridade, para mim, é um princípio inegociável. E se tornou por causa disso. Aí, de lá para cá, a gente foi gravando vídeo. Eu lancei o canal em 2016, eu lancei meu primeiro produto digital em 2018. Não acreditava que o dono de supermercado ia funcionar online. Hoje a nossa contabilidade atende remotamente um monte de gente. Mas eu não acreditava que serviço online para dona de supermercado funcionasse. Eu falei assim, cara, eu presencialmente lá os caras não fazem. E você imagina se eu vou fazer isso online. E aí, 2018 eu lanço o primeiro curso, as pessoas todas que compraram, teve pelo menos 5 alunos que tiveram resultados incríveis. Assim, tipo, um cara estava quebrado, falido, que era o Nelson na época. E o cara não só cresceu, como abriu outra loja. Eu falei assim, cara, esse negócio online funciona. Mas eu não tinha visto, eu tinha visto que funcionava o resultado, mas não tinha visto isso como sendo uma coisa incrível. Em setembro de 19, o negócio estoura. E a gente vende 500 cursos. E aí, em setembro de 19, eu passo a ter que cuidar de 500 empresas. E para mim, eu estou te dizendo esse número, porque foi 500 redondo, tá? E foi simbólico, porque até aquele momento, ou seja, da data zero que eu comecei profissionalmente, até aquele momento ali, até aquela data, eu tinha atendido exatamente 500 empresas, presencialmente. Já era uma coisa absurda, né? Mas eu já tinha atendido como consultor 500 empresas. Aí você olhou, 500 empresas, e entraram 500 como simbólico. Eu falei assim, gente, eu levei de 2005 até 2019, olha só o prazo, 2005 a 2019, eu levei esse tempo todo para atender 500 empresas. E agora, em uma semana, eu tinha atendido 500 empresas. O suporte ficou doido, né? Não, ficou doido. Só tinha 7 pessoas trabalhando, deu um montão de troço. Eu ligava para as pessoas pessoalmente, porque deu caos, assim, deu caos. E aí, o que a gente fez? Aí, no mês seguinte, eu chamei o Jean, e o Jean era tipo um gerente já da consultoria, e aí eu vendi 30% ou 40% da empresa para ele. E falei assim, você só tem uma coisa, eu vou me dedicar 100% para a internet. O presencial é o que eu gosto, mas eu não vou mudar o mundo no presencial. Se uma semana eu botei 500 pessoas que eu levei 14 anos, faz muito sentido a gente fazer isso aqui pra frente. E aí a história desenrolou assim. Foi quando eu estourei na internet, as pessoas começaram a me conhecer. E aí eu decidi me dedicar 100% à internet. E o Jean seguiu tocando a consultoria. Em algum momento a gente desfez, inclusive, a consultoria, porque já não fazia sentido, naquela época, seguir com esse negócio. E fazia muito sentido eu trazer o Jean, que era um dos melhores caras que eu tinha para dentro do negócio digital, que estava crescendo absurdamente. E aí a gente estourou em 2020, um pouco antes da pandemia. Eu me lembro da gente ter colocado quase 1.000 e lá vai fumaça de cliente. Então, mais que o dobro que a gente botou da outra vez, a gente botou em 2020, março, tipo, 1 ou 2 semanas, a gente estourar a pandemia. Foi o ano que eu comprei o curso. Então, deve 2020. ter sido. Isso. Aí, em março, a gente seguiu fazendo. Eu estava preocupado por causa da pandemia, porque, sei lá, tudo parou, mas os mercados era a única coisa aberta. Mas as pessoas continuaram buscando conhecimento, e dali a gente foi crescendo, e eu acabei me tornando líder de mercado no segmento do supermercado, por causa de que, por algum motivo, eu fui o primeiro cara a olhar isso. E se você procurar na internet, meus vídeos têm data. Então, eu fui o primeiro cara realmente a ir para a internet, começar a botar cara, falar sobre isso, falar sobre os supermercados. E eu nunca fui dono de supermercado. Hoje tem um monte de gente ensinando que são donos de supermercados. A maioria deles são meus alunos, que passaram em algum treinamento meu, em algum momento da vida deles. E eu sou muito orgulhoso porque, de alguma maneira, isso ajudou a organizar o mercado. Porque, cara, tem gente que conecta comigo, mas tem gente que não conecta não vai conectar comigo, mas vai conectar, por exemplo, com o meu aluno que fala diferente, fala de um jeito que o cara para mais sentido.
E no final das contas, o mercado inteiro acabou crescendo por causa disso. E a origem, se for olhar, é a mesma. A origem, se for olhar, é mesmo. Os princípios que estão sendo feitos são os mesmos. Então, assim, esse é um pouco da minha história do que aconteceu. Hoje, a gente tem, se eu não me engano, a última contagem, acho que estava 14.400, 14.500 alunos no Brasil. Alunos, né, não lojas. Se a gente considerar ali uma média de 2 lojas, porque tem gente hoje que está com a gente que tem 20 lojas, 30 lojas. Se considerar uma média ali de 2 lojas por cliente, a gente tem hoje uns 30 mil alunos. Isso é um impacto lojas. direto, né? Fora Isso. funcionários que assistem aos Fora treinamentos, se funcionário. formam, Aí depois se abrem você- lojas, né? Se você for olhar, o mercado tem 400 mil empresas, 400 mil lojas, né? A gente tem quase 30, né? A gente tem quase 10% no mercado nacional hoje. Isso, de share do mercado. Então, a gente considera hoje sendo não só o maior do mercado, mas também com um impacto incrível, porque você tem quase 10%. E sem dúvida nenhuma, hoje é o mais respeitado e eu acompanho isso antes, né? Hoje, né, nós somos sócios, mas eu te acompanho justamente dessa época, você falando da história aí, eu relembrando aqui, voltando à fita, né? Eu te conheci em 2020. Eu não assisti os 365 vídeos não, mas uns 100, 120 aí, certeza, né? E eu fiquei curioso que eu não vi o último. Eu vou assistir esse último aí, vou ver se dá pra edição colocar também esse vídeo aqui para o pessoal. Bota o link, eu vou Bota ligar aí, aqui em cima bota aqui. aí. Mas, Leandro, você tocou num ponto interessante e, mais uma vez, a gente já conversou muito sobre isso, né? Parabéns por essa história, é uma história muito bonita, linda, de superação, de perseverança e um ponto que você falou muito é integridade, cara. A gente defende muito isso também na nossa contabilidade e se não fosse assim, a gente não estava junto, né, Leandro? Então, cara, Que nem junto a toda... gente são os princípios que a gente tem muito forte. Os princípios inegociáveis, exatamente. E você falando algo aí, eu achei interessante, até a sua visão sobre algo aqui. Cara, você foi levar um conteúdo que não é algo tão simples, cara, gerir um mercado, né? Poxa, supermercado, margem baixíssimas, né? E você levar um conteúdo através da internet, impactou aí milhares de vidas e empresas. Cara, e contabilidade? Porque aí você achou que não estava bom, falou, não, agora vamos procurar uma forma de uma contabilidade que atenda também online. E aí, funciona esse negócio? Cara, funciona. E eu me lembro porque você foi meu aluno, mas eu te conheci pessoalmente em Rondônia, porque eu tinha feito um evento lá, em 2023 eu rodei o Brasil todo fazendo o evento. Né? Foi Rosadas Day, eu fui em todos os estados. E um dos estados que eu fui foi Rondônia. Inclusive fiz no lugar errado, né? Porque a gente descobriu que Rondônia... não sei se você sabe, a capital de Rondônia, que é Porto Velho, ela é na ponta de Rondônia. E aí todo mundo de Rondônia falou assim, cara, ninguém vai para Porto Velho, a gente só vai para Porto Velho se estiver doente, porque os melhores hospitais estão lá, ou se tem alguma coisa que tem que resolver mesmo, que aí você tem que ir para a capital. Fora isso, ninguém vai para Rondônia, porque Rondônia é 200 quilômetros de tudo, né? Porto Velho é 200 quilômetros de vida, é longe, né? Tanto é que depois a gente fez evento em Ji-Paraná, porque Ji-Paraná é mais central dentro de Rondônia. E aí o Eliabe foi lá, a gente se conheceu, e aí acabou o evento, ele ficou no hall do hotel lá para conversar comigo. Ele falou, cara, preciso falar com você, preciso conversar com o cara. Eu senti no seu coração muita verdade. Não te contei isso nunca, mas vou falar agora. Eu senti no seu coração muita verdade. E aí eu falei assim, eu quero esse cara comigo. E a gente decidiu juntar os trapinhos e montar um negócio junto. Só que online sempre é desafiador, né? Mas a metodologia que vocês fazem, vocês não só conseguem fazer online, como a gente consegue fazer muitas coisas que os BPOs têm dificuldade, que os financeiros têm dificuldade. Porque hoje, por exemplo, quando eu vou avaliar o preço de um supermercado, ele é avaliado baseado no faturamento. Você sabe por quê? Você sabe por que ele é baseado? Porque o mercado inteiro baseia o preço do supermercado pelo faturamento? Posso chutar antes? Porque é a única informação que tem. Exato. Eles não sabem quanto dá de lucro, de verdade, eles não fecham a conta. E aí, uma coisa que me chama muita atenção, inclusive hoje, no nosso trabalho da contabilidade, é que além da gente fazer a contabilidade, a gente consegue entregar para o cara o fechamento dele lá, financeiro, no centavo, na última linha. Então o cara tem certeza do número dele. Se sobrou, não sobrou, se vai ter dinheiro, não vai ter dinheiro. E isso eu acho incrível, porque assim, conhecendo o segmento do supermercado como eu conheço, eu sei que, inclusive, se você estiver assistindo aqui, você confirma aí, diz que eu estou errado. Inclusive, se você disser que eu estou errado, você vai ver nos comentários quantos dizem que eu estou errado e quantos dizem que eu estou certo. Porque as pessoas não conseguem fechar a conta. E isso, para mim, eu acho que é o maior diferencial competitivo do nosso escritório hoje. E abrindo um parênteses, Leandro, aí, o que eu fui te apresentar lá em Porto Velho, porque tem coisa que a gente vai lembrando só aqui agora, né? A gente não para, a correria do dia a dia. Mas Eu acho que nem você não comentou disso, não. Você foi falar não, eu fui falar sobre isso. Porque eu vou falar sobre contabilidade. O que eu pensei? Quantos caras já têm abordado ele, deve que aborda o tempo todo, sobre contabilidade? Falei, isso aí não vai rolar. E então falei, vou apresentar justamente o nosso método de fechamento financeiro. Foi para isso. É verdade. Foi isso aí, foi sobre contabilidade. Aí eu lembro, na hora que você pegou o celular, com licença, né? Pegou o celular, aí você escutou, a gente gostou, acho que umas 3 horas, 4 horas de conversa, cara, lá no hotel.
Aí, cara, você me convenceu. Pega meu contato e vê o QR Code lá, né, pra pegar pega meu contato e você me convenceu. Porque você tava tentando entender, porque você sabe, cara, não é tão simples assim, né? Não. Chega 2 molecote de Rondônia aqui, diz que mostra o lucro do mercado batendo no centavo, comparando com as contas bancárias. Como é que é isso? Falei, cara, vocês me convenceram, aí você passou pro Sérgio, a gente avançou as conversas, a gente namorou e casou muito rápido, né? Foi muito rápido mesmo. Acho que 30 dias depois a gente já estava abrindo o CNPJ do que hoje é a Conta Comigo, né? E, cara, é outra história aí que você tá dando, coisa de doido. E você falando aí... Um dia ele teve em Rondônia no mesmo hotel. E aí ele mandou, eu lembro, não sei se você lembra disso, ele mandou a foto do lugar, que tá inclusive o sofá, o lugar que a gente ficou lá 3 anos. Sempre Aí ele mandou a foto e falou assim, só pra você lembrar. Eu sempre vou, fico no mesmo hotel. Sempre naquele mesmo lugar. Eu tenho essas coisas bobas aí de adulto, mas que tem esse lado... Mas foi simbólico, cara. Muito simbólico, cara. Exatamente. E um momento, por que eu acredito muito também em supermercado? Você falando aí, eu fui passando um filme na cabeça. Cara, a gente abriu o escritório em 2020, a antiga B4 Contabilidade. Cara, em pandemia. E o mercado tava bombando, pô, vendendo mais que nunca, você lembra disso. Só que, cara, era o desafio do lucro, né? E o lucro. A gente abriu na época para atender 3 mercados. Cara, vou mostrar o lucro desses 3 aqui, para depois querer vender. Sofri pra cacete, tá? Porque não batia mesmo, não dava certo. Foi uns 6 meses para... então agora entendemos. Processo interno. Exato. Aí descobrimos o método e funciona. Prova disso que hoje estamos em vários estados entregando online. E detalhe, eu fazia isso presencial. Aí eu falei, tá, mas e agora esses alunos do Leandro, como é que vai ser online? Será que o método funciona? Vamos, com a cara e a coragem. Então, eu desacredito tudo até conseguir colocar para rodar. Colocou para rodar, aí eu acredito. Agora sim, agora esse negócio funciona. Exato, aí fizemos os primeiros, tá? Falei, cara, isso aqui acho que é replicável. E deu certo, a gente implanta hoje em centenas de supermercados aí. E eu abordo isso, né, porque tem muitos donos de supermercado, hoje é bem menos, mas ainda tem um pouco esse pé atrás, né? Cara, mas primeiro que é porque é online. Isso até que tá derrubando muito, até por causa dos mercados de mentoria, tá? Isso aí tá melhorando muito. Mas quando é contabilidade, isso fica um pouco mais um pé atrás. E eu sempre falo, cara, você fala com o seu contador hoje? Falo. Ele é da onde? Aqui da minha cidade, aqui no bairro mesmo. Mas você vai lá? Não. Ele vai aí? Não, é pelo WhatsApp. Eu falei, não, mas aqui também tem WhatsApp. É online. E um outro que hoje, né, praticamente acabou já, mas às vezes ainda tem, é que vocês estão aonde? Nós somos de Rondônia. Rondônia? Então tem um pouco isso, né? E hoje a gente atende aí 10 estados do Brasil. Então, mas a gente teve que abrir até escritório em São Paulo por causa desse tabu, né? Abrimos a filial em São Paulo justamente por isso, né? Não, tabu. Exatamente. Mas tem muita coisa boa no Norte, assim como o Sul, Sudeste, Nordeste, né? Leandro, um outro ponto que eu queria abordar com você, que, cara, a gente faz o fechamento financeiro e um problema que a maioria das lojas a gente descarta, não que não exista, mas a gente já mostra para o empresário, é o seguinte, cara, você está vendendo, vende lá 1 milhão que seja, mas está entrando 1 milhão no seu caixa? Porque não vai entrar, ele vende, o japonês já vende com taxa, ainda tem muito interior, tem ali aquelas empresas que vendem alguma coisa na notinha, ainda tem, você fala, não, isso aqui é um fiado bom, isso aqui é igual dinheiro, tem isso aí, né? E aí... O cara vende e não recebe, ou vende e recebe muito pra frente. Isso. E qual que é ou vende e recebe, quando o cara vai pagar, ele paga no cheque pra não sei mais quanto, ou vai lá e passa o cartão pra não sei mais quanto. O cara pergunta se tem como parcelar. 60 dias pra receber. Mas assim, no geral, Leandro, o que eu tenho visto? Varia muito, mas de 0,5% até 1%, 1,3% da venda ele não recebe. Tá certo esse número, né? É as taxas mesmo. Mais que isso, aí já começa... Hoje o supermercado, no cartão, por exemplo, se ele passasse 70%, 80% da venda no cartão, dá em torno de 1,5%, 1,8%, se o volume de cartão de crédito for muito alto, né? Mas a média, 1,5% do faturamento, ele perde de taxa de cartão. Mas se o volume for ali 50%, aí isso cai para 1,3%, 1,5%. Se for 30%, mas hoje é quase difícil não ter E essa conversa... Porque a pandemia obrigou todo mundo a passar cartão e fazer Pix, porque as pessoas não queriam encostar no dinheiro com medo de pegar o vírus, né? Aumentou muito. E até por causa dos deliveries, né? Começou a aumentar muito. E, Leandro, a gente fala muito sobre, a gente até falou agora há pouco sobre integridade, transparência também é uma coisa que eu defendo muito como princípio de vida e lá na empresa. A gente não combinou nada disso. E eu tô perguntando aqui assim... sem nenhum combinado, que, cara, se você falasse para mim que não acontece, 0,5% só, mais que isso está errado, né? E, cara, eu tenho detectado justamente isso, e a gente nem combinou isso aqui, eu estou até te perguntando, porque eu sempre falo para os clientes, olha, do que eu já detectei, entre
Na verdade, assim, tem menos que 1%, mas até 1,5% eu considero ok. Saudável. Exatamente, considero saudável. Até peguei um cliente agora que 5% da venda ele não está recebendo. Sério? Num período de 6 meses. Mas aí o cliente, poxa, mas realmente não está certo e tal. Aí quando foi ver, a prefeitura que não tinha pago ele. Nossa. Eu falei, não, basicamente é o valor que eu tenho lá na prefeitura mesmo, lá de uma estação. Eu hoje tenho medo muito de prefeitura, dos mercados que vendem para prefeitura, porque assim, o supermercado é um negócio que não é a prova de idiota. Sim. Porque, como assim, Leandro? Porque negócio que tem muita margem é a prova de idiota. Você pode fazer merda e no final vai sobrar dinheiro. Só que o supermercado é 5, né? 3 algumas vezes, como é que sobra? O cara é muito pequeno. é muito pequeno, então qualquer coisinha que você errar, Tem que ter muito cuidado o cara, por exemplo, com 30% de fiado, alguém não pagar ali, se 30% de fiado, se, sei lá, 1/6 não pagar, porra, não sobra dinheiro no final do mês, pô. Vai sobrar nada. E se um pouco mais não pagar, você vai começar a ter problema para pagar as contas. Então, o desafio é isso. Então, quando você tem prefeitura, muitas vezes a prefeitura acaba sendo um volume alto da venda do supermercado. Aí o cara não paga, eu vi lojista quebrar, porque a prefeitura atrasou 3 meses. O cara, não, e na licitação o cara não podia parar de entregar, pô. E aí 3 meses entregando, o cara não pagando, e aí em 3 meses foi o suficiente para o cara gerar uma dívida de quebrar. Vai ter que pagar. Aí já era. Ô, Leandro, eu até quero gravar um outro episódio contigo, justamente sobre esses índices financeiros. Sim. A gente conversou bastante aqui sobre a história, e é importante isso para entender o porquê de tudo isso que a gente vai falar ainda aqui nesse episódio e em um próximo que eu quero gravar contigo, justamente batendo esses pontos do financeiro. Porque eu falo isso o tempo todo. Até 1,5% da venda, ok, você não vai receber mesmo. E agora tem mais uma autoridade aqui, muito maior que eu, falando isso aí. Tá certo ou não, Leandro, isso aí? Tá certo. 1 a 1,5% da venda você não vai receber. E o cara tem que olhar o que dá. Tem que olhar. E o que eu tenho visto, Leandro? Não tem passado muito desse percentual, não. Os nossos alunos, né, alunos do Impulso, clientes nossos, nós temos em comum, alguns que não são alunos, mas são clientes, cara, ainda bem. Essa parte aí tá tranquilo. Por que eu digo isso, Leandro? Não é tão simples para alguns supermercados implantar a conciliação bancária. Sim. Conciliação de cartões, embora é extremamente necessário. Porque os cartões têm erro sistêmico, que eles chamam. Sistêmicos. Ou seja, o que é erro sistêmico, gente? Eles esquecem alguns boletins lá que você devia receber, eles esquecem, dá erro e aí você não recebe. Exato. E tem um problema também, Leandro, que às vezes nem toda empresa de conciliação de cartão consegue vincular com todas as adquirentes do cliente. Então, cara, muita coisa tem que fazer na mão e ele acaba não fazendo. Poxa, mas eu já faço conciliação bancária. E Tem que fazer a conciliação de cartão. Então, olha, mas eu tô olhando aqui, tá 0,8 da venda. Tá aceitável. Então, tipo, mas não tá sobrando dinheiro na última linha. Cara, não é por isso aqui, não. É isso. Então, os índices são importantes porque você começa a olhar por onde o cara pode estar errando necessariamente. Onde precisa dar uma atenção maior. É isso, exatamente. E eu quero bater justamente esses pontos com você. Eu não sei como é que tá nosso tempo aqui. Mas a pergunta é, vocês que estão assistindo o podcast, vocês querem saber sobre índice? Querem que a gente grave um outro podcast? Se vocês querem, comenta índice aqui embaixo, que aí a gente vai entender que tem que realmente vir gravar um vídeo só falando de cada número, explicando inclusive como que ele vai tratar cada coisa. E é isso que eu quero, Leandro, que não é só um bate-papo aqui, a nossa audiência, que olhar, prestar atenção no que está sendo comentado aqui, é uma aula. É isso. De fechamento financeiro, de interpretação do fechamento financeiro. Exato. Poxa, você compara a sua venda e recebimento, porque todo mundo conversa, né? Eu até brinco assim, você vê muita rodinha de empresário, poxa, quanto que você está vendendo? Quanto que o seu mercado vende? Eles compartilham isso tranquilamente. Mas tá sobrando? Tá sobrando? E outra? E quanto tá sobrando? Não, tá entrando esse dia, mas você vende 1 milhão, mas tá entrando 1 milhão no seu caixa ou não? Rapaz, aí eu já não sei. Porque não sabe, pô. Ele não sabe. E a gente mostra isso. Leandro, cara, legal. Agora, o que pega muito quando a gente faz um fechamento financeiro também lá dos clientes? A gente primeiro compara venda e recebimento, ok. Vendi, recebi, falei, então pronto. Tá bom, eu vejo que os empresários são muito bons em vender, cara. Né? Cara, são bons para vender. São ruins em acertar o compra e venda. Acertar o compra e venda. Que é um indicador que geralmente estouram muito. Estouram feio, cara. Exatamente. Leandro. E aí não sobra dinheiro, em 90% dos nossos casos, sim, quando a gente acompanhou o financeiro dos clientes, dos alunos, 90% dos casos, quando não sobra dinheiro, é no compras. Ele compra demais, e aí ele compra demais. E o comprar não está pagando, ele só comprou demais. Só que aí começa a entrar os boletos futuros, aí o caixa descasa, e aí não sobra dinheiro de jeito nenhum. Comprar de novo? Aí tem que comprar de novo, tem que repor, e aí o cara se perde. Porque o que ele fala assim, nossa, tem uma campanha ali no final do mês de arroz, vou comprar.
Nossa, o detergente tá barato, o distribuidor fez uma promoção, porque no final os caras têm que bater meta, né? Sim. Os caras têm meta de volume, tem que bater meta, para que a conta dos caras também feche, né? Porque como o mercado, o lucro é muito pequeno, você tem que atingir ali o seu volume mínimo para que sobe dinheiro no final do mês, porque a despesa fixa tá lá batendo na gente. E aí, os caras querem aproveitar tudo. Eu falo assim, nossa, uma campanha para comprar mais barato. Aí eles querem comprar tudo, porque tá no final do mês. Só que no início do mês, ele não segurou a compra para quando vem as campanhas de final do mês, ele ter verba para poder bater. Aí eles estouram compra e venda. Aí no mês seguinte o cara faz a mesma coisa, ele estoura de novo. Aí no mês seguinte faz a mesma coisa, estoura de novo. Aí ele começa a falar assim, tem alguma coisa errada, eu tô comprando por 1, tô vendendo por 1,50, 1,40, não tá sobrando tostão, o que tá acontecendo? Tem alguma coisa errada com isso aqui, pô. Estão me roubando. Exato. E algumas vezes tá roubando mesmo. Mas não é o suficiente para errar. Porque, gente, errar 5%, 3%, 4% numa venda de milhões, você imagina o cara vende R$1 milhão. Aí ele errar R$50 mil em compra é facinho. Se demora é um pedido de açougue, uma compra de 2, 3 dias de hortifruti, que o cara comprou a mais. Sim. Aí quando ele vai ver, queimou 50 mil, aí não sobra nada, que era o lucro dele. Exato. E você falando em meta, E dono do supermercado, ele é muito bom em bater meta. Eu já vi isso aí. Já. Só De que às venda? vezes, não, a venda a meta lá do fornecedor. É verdade. Ajuda o fornecedor, mas não está olhando para o próprio negócio. Só que o que acontece? Tem um ponto que eu até preciso parabenizar todos os clientes nossos que já estão com o financeiro plenamente implantado. Todos eles melhoraram. Ah, sim, você começa, depois de ver, não dá pra desver, né? Não tem como Depois que o desver. cara olha e fala assim, entendi que eu tô errando aqui, por isso não tá sobrando dinheiro, o cara começa a segurar, né? quando eu vou vender, isso é, cara, é tão interessante. Você Falando, eu lembrei. Muitos empresários falam assim, tá, mas quando a gente está fechando ali o contrato com eles, numa reunião de comercial, mas vocês vão só mostrar o problema ou vocês vão ajudar a resolver? Inclusive, eu falo, cara, os clientes geralmente não precisa dizer. Quando ele olha o fechamento aqui, e a gente tem o dashboard, né? Pedi o pessoal colocar aqui na tela o dashboard também. Tá lá, verdinho, vermelho, seguindo inclusive os seus benchmarks. Ó, o fornecedor tá estourado. Ó, esse período aqui o fornecedor tá ok, mas ó, sua despesa aqui tá estourada. Ó, tá tudo verdinho, tá bom? Só que seus investimentos aqui tá muito altos, tá reinvestindo 8%. Seu lucro Que é uma das 6%. coisas que o nego mais erra, tá? Erra Hoje em muito, dia, né? porque tá tendo muita concorrência, eles falam assim, não, tem que investir, tem que melhorar a loja. E não tá errado em relação a isso. Só que eles gastam mais do que pode. Eles gastam na esperança de a loja reagir para um faturamento X, aí não chega e a conta começa a não fechar pro Só cara. porque trocou as gôndolas, É não isso. pintou a loja. E acho que só isso é o que vai resolver e não é. Exatamente. Ajuda, mas não é a solução. E um problema que é raro, mas acontece, né, Leandro? Que é a retirada de sócio está muito acima do ideal, né? Porque o cara vê tanto dinheiro, porque assim, você imagina o seguinte, o supermercado gira R$1 milhão. Vai deixar ali mal trabalhado pelo menos 3%, 30 mil. Olha só, você gira 1 milhão para sobrar 30. Um mercado bem administrado vai deixar 50. Um mercado muito bem administrado vai deixar ali uns 60, e eu já vi mercado deixar tipo 80, 76. E aí, quando você olha isso, a gente tem mercado que dá 10, tá? Tem lá no Rio Grande do Sul que a nossa querida aluna lá fatura 1,5 milhão e deixa 150 mil por mês limpo todo mês. Então, bem administrado, o mercado deixa. Agora, mal administrado, cara, não deixa. E aí o cara fica olhando faturamento e não tá olhando pro principal número. O faturamento é ego. É bom, é legal. O tamanho do nosso negócio é o nosso faturamento. Mas adianta ter um grande tamanho e tá com as contas toda ferrada, pagando conta atrasada, pagando juros. Porque se sobra 5%, se você começar a entrar na ciranda de pagar boleto atrasado, Reliado, não sobra dinheiro, pô. Os juros de boleto de fornecedor, um dia eu fiz a conta e eu achei um absurdo. Dá 14% ao mês. Se você somar a mora diária, dá 14% ao mês. Então, se o cara começar a entrar em juros, não paga. Se o cara não se organizar o caixa, que é uma das coisas que você fala muito, inclusive, no particular a gente conversa muito sobre isso. Se o cara não organizar o caixa, ele começa a ficar antecipando cartão. Aí a antecipação de cartão é 2,5%. Antigamente, tudo bem que era 30% de volume de cartão. Hoje o volume de cartão está em 70%, 80%. E aí esses 2,5% no volume é dinheiro pra caramba que o cara vai fazer. Hoje dá 80% facilmente. É até passa disso. fácil. Leandro, você falou algo aí. E eu não sei como o nego tá no Simples com cartão em Pix com 80%, né? Não, sonegando, declarando que... Gente, vocês que estão aí com outras contabilidades aí, começam a olhar isso, tá? Porque se o seu volume de venda hoje, o que passa no cartão do Pix, o governo tá monitorando isso há anos, tá? Só vai vir a conta pra você. Eu quero ver o contador bancar tua conta depois. Exato. Não vai. Vai pagar a conta pra ele lá devolver? Exato. Leandro, você falando aí, você já foi meio que dando um spoiler do que eu ia perguntar agora. Qual que é a margem de lucro? Eu sei que tem ali um intervalo ali, não é um número cravado, mas qual que é a margem de lucro? Eu gosto de chamar de lucro operacional.
Eu até tenho lá no nosso dashboard lucro operacional antes do investimento. Sim. Porque às vezes o empresário juntou dinheiro um bom período e agora eu vou reinvestir. Ele usa o que o dinheiro está no caixa. Então fica um percentual alto ali Sim. naquele mês ou naquele período analisado. Então eu pego o fornecedor, o recebimento, né? Pego a venda, recebimento. Desse recebimento eu venho tirando. Fornecedor, sobrou margem bruta. Despesas fixas, tá todas as despesas fixas lá, menos o investimento. Aí eu tenho lá, eu chamo de LOAI, lucro operacional antes do investimento. E eu também não deixo o salário dos sócios, porque não é salário. Eles tinham por distribuição. A menos que realmente tenha um salário aqui, um prolabore, que seja compatível com a função dele, né? Sim. Que na maioria dos casos tiram valores maiores, então eu também deixo isso fora. Então, qual que é o resultado, esse lucro operacional da loja aí, em média? Como é que está esses Antes ou percentuais? depois do investimento? Antes do investimento. Então, antes do investimento, tem que deixar pelo menos 5. Com mercados grandes, o que o nosso segmento diz é 2 a 3, que é o que deixa. Você pegar lá os números, pegar o resultado das empresas que são do segmento do supermercado listado em bolsa, dá 2 a 3. Só que eu vou dizer nossos alunos conseguem entre 4 a 6% na última linha, antes de investimento, antes de pagamento de sócio, E antes até de despesas tirar não reserva. operacionais, né? Alguma coisa lá de trás que o cara está isso. pagando, que não é de hoje também, né? É isso. Aí fica isso tudo, aí dá ali entre 4 a 6. Aí você está num intervalo extremamente saudável, tá? Acima de 6, você já está com um lucro bom. Você já está muito, muito bom, tá? E aí entre 4 e 6, 5 ali é o número médio, né? Mas 6 já ficou muito bom. 4 você está abaixo, mas ainda está dentro, porque a média do mercado é abaixo disso. Então, acaba sendo... E, gente, ó, a gente tem aluno faturando 30, 40 milhões mês, com 4,7, com 5,4. Eu tenho um aluno que fatura 22 milhões mês com 7,6 e aí é maravilhoso, né? Sim. Você imagina. Mas já é fora da média. Aí eu não considero um resultado que é facilmente replicável. O cara é eficiente em um monte de coisa. Ele é eficiente na despesa, ele compra muito bem, ele tem uma organização financeira excelente, ele não faz antecipação de cartão. Então, quando você vai olhar lá, ele consegue atingir porque ele tem uma empresa muito bem estruturada. E aí ele chega no 7,6, que alguns vão falar, é impossível, não dá. Porque o cara fala assim, eu chego com 10, mas faturando 100 mil, eu bato 10, bato 12. Agora eu quero ver você bater 10, 12 faturando 40 milhões. Aí você não chega, porque a despesa fica alta, a estrutura organizacional para manter aquela máquina já é muito mais alta. Você já tem gasto com logística que você não tinha, você já tem CD que você precisa ter que você não tinha. E aí você começa a ter outras despesas dentro daquele processo que fazem com que isso aí fique um pouco mais alto. Tá? Você sabe o que eu, de vez em quando eu faço, e eu fiz isso ontem, inclusive, que eu acho maneiro. Eu vou lá no nosso dashboard financeiro, nosso site lá, e aí, no meu caso, eu tenho acesso a todas as empresas que têm fechamento financeiro. Aí eu faço a seguinte análise, né? Cara, se todas essas lojas fossem de um único dono, que eu tenho como olhar consolidado, né? Eu escolho todas as lojas, faturamento tudo junto, todas as despesas, todos os custos. Qual é a margem? Será que a nossa carteira de clientes é saudável? Será que realmente esse fechamento financeiro está produzindo impactos positivos nos clientes? Não, depois de você mostrar, eu tenho certeza, porque a gente já conversou muito sobre isso e os clientes, após começar a fazer o fechamento, o resultado de lucro dele vai aumentando, porque o cara começa a se incomodar, né? Você esfrega na cara do cara e fala assim, pô, tua despesa, mas como a despesa tá isso? Aí o cara começa a controlar, o cara começa a apertar. Ele começa, inclusive, a gastar menos para sobrar mais dinheiro lá na última linha. Aí aqui o cliente fala, mas os clientes perguntam, né? Mas vocês só vão apresentar o problema, vocês vão resolver? Cara, não precisa, você vai resolver. Quando você olhar lá, você sabe. Quando você olhar, dói, nossa. Exato. Você sabe exatamente aonde, o que tem que fazer, porque você tem na linha ali onde está o problema. E aí, o que eu faço? Eu fiz, na verdade, eu fiz ontem. Eu sou bem, tento ser o mais justo possível. Tem algum cliente que ainda está ali, está na luta, ainda está com índice ruim, está trabalhando para melhorar. Leva tempo, tá? Exatamente. Não resolve financeiro do dia para noite, não. Mas a partir do momento que você tem clareza do número, você consegue ir atrás da onde está o problema. Exatamente. Então eu pego, inclusive, cliente que não está tão legal. Eu coloco tudo junto, tudo no bolo. Cliente que está com resultado acima da média, abaixo da média, deu 5,8% de lucro. Maravilhoso. Então você tá lá no teto do ótimo. Tá bom. Tá bom pra caramba. Pô. Aí, não sei o que eu tô falando. Não, mas tá bom mesmo. Porque a média hoje, a gente, por exemplo, os nossos alunos, a gente fala, tem que dar no mínimo 5. Tem que dar no mínimo 5. 4 a 6 você imagina, média 5, 4 a 6. Passou do 5, você tá ótimo, você tá tendo um resultado incrível. Passou do 6, extraordinário. Para você tá dando 5,8, é porque tem gente pra cá, né? Exatamente. Tem gente ali com 6, com 7, e tem gente ali mais próximo de 4 ponto qualquer coisa. Então, tem maravilhoso. Com 8, isso, vários com 7 e a média 5,8. É maravilhoso. E eu acredito muito, Leandro, nisso, que
Você que tem uma rede grande aí, porque você imagina nosso hoje, o grupo de clientes aí, a gente está falando algumas dezenas de milhões de reais. Exatamente. Quiçá centenas de milhões de reais. Aí você vai botar isso na ponta. Será que você consegue um volume desse com 5,8 na última linha? E assim, Sim, eu não tenho dúvida que foi graças aos fechamentos financeiros. Foi ficando cada vez mais claro e eles foram se corrigindo, né, nos pontos. A gente fala que eram os gargalos dele lá e resolveu. E eu falo isso com muita gratidão. Que não é só empregar, né? A gente faz reunião com o cliente. Reunião. pra mostrar. Hoje a gente implanta o financeiro. Assim que está plenamente implantado, a gente faz 3 fechamentos iniciais, 3 reuniões, depois passa a fazer reuniões trimestrais. a gente já aprendeu. a Ele já interpretar. consegue ver O tudo. relatório é entregue mensalmente. A ele tem trimestrais passa a ser de cobrança mesmo. Né? Fala assim, É, por que você não... exatamente, Isso aqui não tá alto exatamente. demais, você tem que... Aí o consultor vai fazer a reunião. Trimestralmente, só que o relatório do fechamento financeiro ele recebe mensalmente, Fechamento centavo. igual vocês recebem lá Como sócio, né? como sócio da nossa É empresa. isso. E prova disso, você sabe, você é um usuário dessa informação, por exemplo, da nossa empresa. E a gente fala também sobre integridade, cara, e a gente vende um produto que a gente, antes de tudo, a gente consome isso. Então é algo que, a primeira empresa que eu implantei foi na minha própria empresa. Então eu tenho desde o primeiro mês lá da antiga B4 Contabilidade. Né? Então, tanto quando a gente foi conversar, você viu, a gente tinha dados sólidos para mostrar, cara, hoje a empresa fatura isso aqui, dá isso aqui de resultado. Mas você sabia que depois que a gente virou sócio, eu institucionalizei isso em todas as empresas que eu sou sócio? Por causa de vocês? Sério. Porque eu falei assim, gente, se o Eliabe me entrega essa informação ali no dia 2, 3, vocês têm até no máximo dia 10. Eu quero DRE e fluxo de caixa fechado, porque eu quero olhar. E aí eu comecei a cobrar todas as empresas que me entregassem um relatório até dia 10. Não consegue eficiente com vocês, que sei lá, dia 1º, dia 2, você já está com Às vezes dia fechamento. primeiro tá pronto. Aí, mas eu falei com eles, eu quero que vocês entreguem, porque como você criou isso como prática, eu criei prática para o meu grupo empresarial de fazer a mesma coisa por causa da empresa. E muda a visão, né, Leandro? Não, completamente. Ali é o termômetro, você saber como é que tá andando, se tá ruim, se você precisa de alguma maneira intervir, se eu preciso sentar com vocês para a gente traçar alguma estratégia de alguma coisa para ajudar a empresa. Porque assim, hoje eu sou sócio de 12 empresas dentro do meu grupo empresarial. Eu não tenho como ir lá tocar todos os negócios. Eu tenho sócios, eu tenho bons gestores para fazer. Então, hoje a minha postura é como se eu fosse investidor dessas empresas. Então, eu quero olhar o resultado, se o resultado for ruim, eu intervenho. Mas você consegue saber se as coisas estão andando pelo número, então tem que olhar o número. Né? Você tem que olhar o número. E se você hoje é dono de mercado, cara, você tem que conhecer seus números, senão você não vai controlar nada. Se você não controla nada, a coisa realmente não funciona. E fica, né, mas o meu sistema está dando uma margem de tanto. Cara, mas e os pagamentos de boleto? Como é que tá? Então não adianta. Margem, eu até brinco, margem de sistema, você não pode levar um relatório lá no banco para pagar boleto. Pode, nem fardo de arroz nas nem costas. Fardo de arroz, botar lá e falar assim, deixa eu comprei demais, né? Então deixa eu pagar o boleto aqui, paga com fardo de arroz. E nem fala assim, ó, o fornecedor, pega aqui de volta um pouco aqui, que eu comprei muito, e anula pelo menos os últimos boletos aí. Não? Geralmente eles não aceitam. Você não aceita. Leandro, não tem que ter controle, senão não vai chegar em lugar nenhum. Estamos encerrando, chegando no final aqui do nosso episódio. E já, né, se você caiu nesse vídeo aqui por um acaso, vai ter já um outro vídeo falando sobre ponto a ponto dos indicadores financeiros e como corrigir esses problemas. Topa esse desafio? Topa o desafio. E vamos fazer o seguinte, eu vou dar um presente para vocês que são de supermercado e quiserem fazer o acompanhamento. Eu vou deixar aqui em algum lugar aqui embaixo, na descrição do vídeo, um link para você poder baixar um benchmark nosso com as métricas que a gente considera valiosas hoje dentro do supermercado. Então, você clica aqui em algum lugar aqui embaixo do vídeo e baixa aqui, que vai ser um presente que eu estou dando para sua audiência aqui. E só vai saber disso quem assistiu até o final, né? Porque senão nem sabe. Exatamente, não vai nem ver. É isso, tamo junto. Leandro, obrigado mais uma vez e vamos fazer mais episódios, inclusive, trazendo conteúdo riquíssimo. Mas obrigado por esse primeiro. Foi uma honra ter você aqui no nosso podcast. E se vocês querem, comenta aí, volta Leandro aí para eu voltar para o próximo. Tamo junto, valeu. Um abraço.